Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, graça e paz. Meu nome é Diego Eleodoro e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como o cristão pode enfrentar o relativismo atual? Antes de nós dar uma resposta a esse enfrentamento, nós precisamos buscar então uma definição de relativismo. Uma possível definição de relativismo é a afirmação de que o relativismo é toda doutrina que afirma impossibilidade de uma doutrina absoluta. Nesse sentido amplo, o relativismo ele assume duas divisões. Ele se divide em duas partes. Nós temos o primeiro tipo de relativismo, seria o relativismo epistemológico, que seria a ideia de que nós não poderemos obter algum tipo de conhecimento plenamente verdadeiro ou absolutamente verdadeiro. O outro tipo, então, de relativismo seria o relativismo ético, que é a crença de que o mesmo julgamento moral, como por exemplo, matar é errado, é verdadeiro para algumas pessoas e falso para outras. Então, a verdade, por exemplo, de que matar é errado, ele vai depender da história, ela é relativa à cultura, à sociedade, à época, aos costumes. Então, essa é a ética relativista. A questão epistêmica é a negação do conhecimento verdadeiro. Porém, para nós, então, como cristãos, isso é um erro. Por que que é um erro? Primeiro, porque para nós, verdade, ele não é apenas uma doutrina. A verdade, ela não é uma crença. A verdade para nós tem um nome, que é o Senhor Jesus Cristo. E foi Ele mesmo que nos ensinou que devemos buscar a verdade. Vamos começar então a responder e refutar a partir da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, o relativismo epistemológico. O Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos buscar, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará de todo engano. O Senhor Jesus Cristo afirma, então, que Ele mesmo é a verdade, dizendo para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E crer nisso nos dá a garantia de conhecer o absoluto. Aquilo que é pleno, aquilo que é completo, aquilo que não depende de mais ninguém, aquele que não tem sombra de dúvidas, aquele que não erra, aquele que é, de fato, o grande eu sou. E aí o Senhor Jesus Cristo nos diz, se buscamos a verdade, ele diz que nós alcançaremos o Pai. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu mesmo, o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar, então, também, que o relativismo ético também cai quando nós cremos que ele é a verdade. Porque ele nos ensina que os seus mandamentos são a verdade. João 14, 21 nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e esse se relaciona, então, com a verdade. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A verdade se relaciona a nós quando nós nos relacionamos com a verdade, que é o Cristo. Nós conhecemos, então, essa verdade, porque ela é um ser, ela é uma pessoa, ela não é uma teoria, ela não é apenas uma filosofia, ok? E o Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos obedecer a palavra dele.
E a palavra dele é palavra inspirada, vindo do próprio Deus. As Escrituras nos diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a verdade que nós cremos, a verdade revelada no Senhor Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito Santo e registrada pelos apóstolos, e que é o nosso guia. Respondendo então a pergunta, como que nós confrontamos e vencemos o relativismo atual? Nos relacionando com o Senhor Jesus Cristo, que é a própria verdade, a partir da sua palavra inspirada, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ela é o nosso guia, ela é aquela que nos mostra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok? Essa, então, é a nossa resposta ao relativismo. Sem sombra de dúvidas, a verdade do Senhor Jesus Cristo é aquela que nos guia, e Ele mesmo é a verdade absoluta. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.